Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso Vida com Cristo. Mais um episódio aí abençoador, que Deus tem trazido aí, trago sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre aqueles também que você vai compartilhar o link agora, tá? Compartilhe o link aí para que pessoas possam ser abençoadas, para que almas possam ser alcançadas através aí do que Deus tem, para nossa vida nessa noite. Ainda aí acompanhando a Cruzada Evangelística, hoje nós vamos ter dois grandes nomes aí da música gospel brasileira, cantores aí que já são, conhecidos nacionalmente e que estão fazendo, a Cruzada Evangelística aqui no norte de Minas e estão conosco aqui no Vida com Cristo. Nós vamos primeiro falar, com o Daniel Luz. Vamos ter um bate-papo bem bacana com ele aqui e logo em seguida nós estaremos falando aí com o cantor Leandro Santana. Gente, não deixa de curtir o episódio de hoje, não deixa de ouvir, esse testemunho desses dois cantores maravilhosos, abençoadores aí, porque você vai ser muito abençoado. Curte aqui o nosso episódio de hoje, compartilha aí e vamos começar aí falando com o Daniel Luz. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Vida com Cristo. Hoje nós saímos dos estúdios, estamos aqui no Avenida Paz, porque nós estamos com um convidado muito especial que esteve fazendo uma turnê aqui no norte de Minas esse final de semana e nos concedeu a graça, o privilégio de estar aqui conosco no Vida com Cristo. Eu quero já agradecer, ao cantor Daniel Luz, que atendeu o nosso convite, aceitou o nosso convite, está aqui no Vida com Cristo com a gente. Muito obrigada, Daniel, por aceitar o convite, tá? É uma honra para o Vida com Cristo te ter aqui conosco, te conhecer um pouquinho, falar um pouquinho mais, da sua vida, do seu testemunho, do seu ministério, tá? Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vida com Cristo. Boa noite, pastora Flor. Boa noite, pessoal que vai estar assistindo aí, Vida com Cristo. Parabenizar também vocês por essa iniciativa, de levar a palavra de Deus para fora da igreja, Na verdade, nós somos a igreja que anda pelas ruas, a igreja que se move, que se movimenta. E eu tenho certeza que esse programa, esse bate-papo, não só comigo, mas com todos os outros entrevistados dessa noite, vai chegar a milhares de pessoas, vai alcançar milhares de pessoas e vai mudar a vida de muita gente. Então, eu que agradeço pela oportunidade. Amém. Daniel, conta pra gente um pouquinho primeiro sobre você, Quem é você? É casado, tem filhos, congrega em alguma igreja, nasceu na igreja? Conta um pouquinho sobre você pra gente. Então, meu nome de batismo é Daniel Soares Ferreira. Tenho hoje 34 anos, sou casado com a Lucilene, sou pai de 2 filhos, a Maria Luísa e o José Felipe. Eu hoje estou morando em Goiânia, eu morava em Belo Horizonte. Eu nasci em São Paulo, me criei em Belo Horizonte e agora há cerca de 2 meses eu estou morando em Goiânia. E hoje estamos aqui em Taobeiras, que temos um trabalho aqui maravilhoso para ser feito aqui. Eu não nasci em berço evangélico, na verdade a minha família conhecia o evangelho, mas os meus pais se afastaram dele, Então, quando eu nasci, foi um momento muito conturbado. Meu pai era usuário de drogas, usava bebida alcoólica e tal. Então, assim, era muita briga, família toda destruída, Minha mãe se separou dele e aí a gente foi criar a gente, com mãe solteira e tal. E meu pai ficou naquela vida de bebedeira, de drogas. Então, assim, hoje eu costumo dizer onde eu vou ministrar para as pessoas, dizendo que pais desestruturados geram filhos desestruturados, Assim, a gente sofreu muito, eu e as minhas 2 irmãs, por isso, pela inconstância familiar do meu pai e da minha mãe, isso refletiu muito em nós, sabe? Então, assim, a gente conhecia a palavra, minha mãe conhecia a palavra, era batizada e tudo. Meu pai também já frequentou a igreja e tal, mas assim, a grande parte da vida deles quando a gente estava na infância foi bem conturbada, bem bagunçada mesmo, entre bebidas, entre brigas, então, assim, foi muito difícil. Quando eu tinha cerca de 10 anos, eles se separaram, em definitivo. Eu fiquei com a minha mãe um tempo, mas com 12 anos eu saí da casa da minha mãe para ir morar com meu pai, e assim, meu pai não conseguia cuidar nem dele. Nossa. Então, ia uma criança de 12 anos, mas lá eu aprendi a beber, lá eu aprendi a fumar, lá eu aprendi a roubar, a traficar, lá eu aprendi a me prostituir. Então, assim, com 12 anos eu entreguei a minha vida nas mãos de Satanás. Com 12 anos de idade, eu aprendi uma criança. Então eu cresci no mundo ali, aprendendo as coisas ruins que o mundo tem para nos ensinar, e totalmente longe dos caminhos do Senhor. Fui preso algumas vezes, fiquei alguns anos também, atrás das grades,
usuário, todo tipo de droga, viciado, cocaína, prostituto, mentiroso. Então assim, sofri bastante, até que um dia eu precisei ir para uma clínica de reabilitação. Conheci Jesus lá nessa clínica de reabilitação que a minha irmã me levou, que minha pastora, hoje em Belo Horizonte, né? Foi minha pastora a vida inteira, agora não estou morando lá mais que em Goiânia, mas ela ainda não era pastora e me levou para uma clínica de reabilitação evangélica e lá eu conheci Jesus, lá eu me batizei, lá eu achei que era o final da minha vida, mas foi o começo da minha história. Eu me lembro que eu fiquei cerca de 30 dias ali internado e em 30 dias o Senhor Jesus me deu 10 canções, eu nunca tinha composto nada na minha vida. E dessas 10 canções eu comecei no ministério, eu sempre compunha essas letras contando meu testemunho em forma de música. E aí eu comecei a cantar, as pessoas começaram a me convidar, eu ia com meu cavaquinho, assim, sabe, com muita alegria por aquilo que Jesus tinha feito na minha vida, né? Foi uma grande obra. E hoje a gente roda o Brasil, contando esse testemunho em forma de música, levando alegria, levando amor, levando comunhão, sabe? Então é mais ou menos um resumo da vida do Daniel Luiz, hoje é isso. Vamos voltar um pouquinho aqui, antes de chegar, não vamos resumir tanto não. Vamos voltar um pouquinho aqui. Você me disse aí que você veio de uma família, né, conturbada, que você ficou até 10 anos convivendo com seu pai, com sua mãe, mas com muita briga, com muita, né, tendo muitos problemas lá dentro da sua casa ainda. E nesse período que você estava lá, em algum momento você chegou a frequentar a igreja, você teve algum contato com Jesus, assim? Como é que era? Minha mãe ia, a gente ia, né, muito pequeno. Na minha casa eu lembro que tinham discos, né, que tocavam louvores, de cantores gospel. E assim, a minha mãe era batizada, né, ela frequentava, mas assim, com todas essas brigas, indas e vindas, eu acho que também ela não aguentou muita situação, né, então ela acabou se afastando também. E o meu pai sempre teve problema com drogas, né, com bebida, então assim, foi muito complicado. Então acabou que a família toda se afastou mesmo. Aí você foi morar com seu pai? Com 12 anos. Se estruturado? Meu pai, assim, acho que quando eu fui morar com ele aos 12 anos, ele estava no auge da loucura dele mesmo, sabe? Acho que era a fase que ele estava mais precisando de ajuda. E eu era uma criança de 12 anos e não pude ajudar. E eu fui para a casa do meu pai fugindo das responsabilidades que a minha mãe. A minha mãe sempre teve preceitos cristãos, né? Então na casa da minha mãe eu tinha hora para chegar, eu tinha que estudar, eu tinha que ajudar em casa, né? Ela tinha uma confecção de costureira, eu tinha que ajudar lá também, então eu tinha obrigações. E com meu pai, como meu pai não tinha tanto esse controle sobre si próprio, lá eu podia ficar largado, jogado. Então eu abandonei a escola, eu passava o dia inteiro na rua, eu podia sair com mais companhias, eu podia fumar, eu podia beber, eu podia ir para a noite, voltar o que eu queria. Então assim, naquele tempo, na minha cabeça de criança, né, acho que muitos jovens, vocês jovens que estavam escutando, acham que isso é bom, né? Era sobre isso que eu queria, era nisso que eu queria chegar. Porque o jovem ele acha que essa liberdade é fazer muito bem para ele. O jovem entende que se não tem ninguém para me limite, eu posso fazer o que eu quero, eu sei o que eu posso fazer e eu saio quando eu quero. Na cabeça do jovem funciona assim, mas não funciona assim, né? Cara, na verdade é totalmente o inverso, né? Porque quando a gente é jovem, na verdade é a fase mais difícil, né? Da vida de uma pessoa. Está tudo muito confuso, cheio de dúvidas. Às vezes o jovem foi criado dentro da igreja com preceitos cristãos, então ele tem todo um limite imposto dentro de casa, né, pelos pais, na música, nas festas, nas companhias, nos ambientes onde frequenta, no palavreado, né? Sim. E no compromisso de estar na igreja, né? Então assim, a cabeça do jovem, às vezes, ele não conhecia o mundo ainda, foi criado dentro da igreja, então ele tem aquela curiosidade, aquele por que todo mundo pode e eu não posso, por que os meus amigos fazem e eu não posso fazer, e às vezes quando começa a colocar o pai e a mãe como um carrasco, como um inimigo, né? E eu quero dizer para vocês, jovens que me assistem, que é totalmente o inverso, na verdade. O seu pai e a sua mãe são seus melhores amigos, né? E assim, tudo que eles fazem é para proteger você. Essa intenção de criar o filho no caminho da palavra, né? No caminho do Senhor, porque a gente lá atrás passou por isso, a gente sofreu muito com isso. Então o pai jamais quer que o filho sofra aquilo que a gente sofreu para aprender, né? Sim. Então o provérbio diz que sábio é aquele que aprende com Deus nos outros. Então o jovem tem essa questão mesmo de achar que a liberdade é o bom. E quem proíbe ele dessa liberdade é inimigo. E não é bem assim, né? Às vezes quem proíbe ele dessa liberdade é por proteção mesmo. É amor. É amor, carinho, é cuidado. E esse momento que você teve com seu pai,
Como você disse, você tinha liberdade, você saía, fazia o que queria. Nesse momento, o que você viu lá fora? Nesse momento você experimentou, como você disse, vários tipos de droga, né? Chegou a ser preso. Como é que funcionou essa vida de jovem aí, né? Sem limite? Então, assim, viver sem responsabilidades é muito gostoso, né? O pecado, ele é atrativo, né? Ele é bonito, né? O prato sempre vem bonito, bem cheiroso, né? Bem gostoso, mas o problema é a indigestão que ele dá depois. Então, assim, o jovem não tem muita essa percepção, né? O jovem pensa que nunca vai ficar velho. O jovem tem isso. Verdade. Ele acha que ele nunca vai ficar velho. Então, assim, que a vida é uma intensa aventura, né? Então, quando a gente é jovem, na grande maioria, a gente nunca pensa no futuro. Eu vou começar a me preparar agora para daqui 5 anos eu ter isso, ou eu estar assim, ou daqui 10 anos eu estar assim. Muito difícil ser um jovem assim. Sim. Então, assim, lá fora é realmente livre. Lá fora você é o que você quiser, você faz o que você quiser, só que o tribunal lá fora ele é muito duro. Lá fora eles mesmos fazem as suas leis, eles mesmos julgam você, eles mesmos te condenam e eles mesmos aplicam a punição. Então, assim, é por isso que hoje em dia a gente vê tantos jovens se perdendo, assassinados, mas também tirando sua própria vida, né? Porque a pressão lá de fora, que é imposta, né? Os padrões lá de fora, né? As leis lá de fora são tão rígidas, tão pesadas, que às vezes, quando você não consegue se enquadrar, ou eles te eliminam, ou eles criam na sua cabeça uma depressão tão grande que você mesmo quer se eliminar. Você acha que você não é capaz de pertencer àquele tudo, sabe? Mas eu acho que tudo assim é uma grande falta de Jesus mesmo, sabe? É um vazio que tem ali na vida do jovem. Hoje eu faço muito evento para jovem, eu pareço muito para jovem, porque foi onde eu mais errei, foi onde eu mais sofri, né? Mas também foi onde eu mais aprendi. Foi na minha idade ali de 17, 18, 20 anos, até 26 anos quando eu me converti. Então, assim, foi na fase que eu mais sofri, mas foi onde eu mais aprendi. Então, assim, hoje eu tenho essa conversa com eles, eu sei falar para eles, né? Eu sei falar a linguagem deles, eu sei cantar músicas que eles gostam de ouvir, né? Porque eu posso cantar o funk e falar de Jesus no funk. Sim. Eu posso cantar o rap e falar de Jesus no rap. Com certeza. Eu posso cantar o pagode e falar de Jesus no pagode. Eu posso cantar o forró e falar de Jesus no forró. Então, assim, a gente tem essas armas, né? Essas estratégias. Então, hoje, quando eu tento palestrar para eles, eu tento mostrar para eles, assim, não ser agressivo com eles, sabe? Acho que não... Porque, na verdade, o jovem que está nesse momento não precisa de agressividade. Não. Ele precisa de acolhimento. Amigo, tem que ser amigo. Né? Ele precisa de acolhimento. A gente vê que os jovens nessa fase de idade, além de ser pastora, tem um ministério, tem um ministério, eu sou professora, eu lido com jovens há 23 anos também em sala de aula. Então a gente vê isso, eu sempre costumo dizer isso, que eles chegam para a gente quando está nessa fase de usar droga, dessa liberdade, essa imposição que o tráfico, que esse meio lá fora traz, a homossexualidade traz para eles, acaba criando um peso tão grande que eles chegam num desespero tão grande que aí vem todos esses problemas de depressão, sim, né, de muita coisa. E tudo, eu acho que tudo vem nessa fase da curiosidade e da espontaneidade que o jovem tem e do fato de querer viver e ser livre, né? Essa expressão de liberdade, né? É muito do jovem, ninguém manda em mim. Se todo mundo usa tênis vermelho, se a mãe falar para usar o tênis vermelho, ele quer usar o azul, porque ele quer ser diferente. Ele quer pintar o cabelo de azul, de amarelo, de rosa, ele quer jogar para cima, ele quer cortar curtinho. Então, assim, ele quer pintar a unha de uma. Eles querem ser diferente. Então, assim, eu vejo hoje que muitos se iniciam na vida das drogas, ou do crime, ou na homossexualidade, não é nem porque aquilo ali está neles. Muitas vezes porque tem dentro de casa, na família, tudo bem, tem a questão espiritual também sim, mas a maioria das vezes, acho que 70% das vezes é curiosidade, né? As meninas vão lá e beijam outras meninas por curiosidade, por modinha na escola, porque as outras amiguinhas beijaram também. Não tá nela aquilo, sabe? É uma coisa de curiosidade. Os meus amigos estão fumando maconha ali, só eu não estou fumando a maconha, então no intervalo eu vou provar dessa maconha. Mas assim, tudo começa por uma curiosidade e termina num vício, né? Porque depois aquela coisa começa a te prender. Quando você vê você está no homossexualismo, você não consegue mais sair. Quando você vê você está no tráfico, você não consegue mais sair. Quando você vê você é um dependente químico ou um alcoólatra e já não consegue mais sair.
Então, é uma coisa que começou como uma brincadeira, como uma curiosidade, e depois se transforma numa doença, uma coisa assim, uma luta, sabe? Porque eu passei por isso, eu não sei a luta que é para sair fora disso. Você chegou a ter depressão? Você chegou a ter... Como é que foi essa fase sua para até chegar aqui no recuperação, né? Cara, porque você primeiro teve a fase de estar lá, andando bem bom, né? Eu acredito, graças a Deus, eu não passei por esses momentos, mas o que a gente testemunha é que quando entra lá é muito bom, muito agradável, mas aí chega uma hora que começa a pesar, né? Que começa a pesar, começa as cobranças, como você disse. E como é que foi isso? Quando você começa a se tornar um dependente, né? Sim. Como você falou, tudo tem um auge, né? Você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando você chega e tem um apogeu lá em cima, aí você começa a declinar. Porque assim, no meu caso, eu me envolvi, então eu amava as festas, eu amava as amizades, eu amava estar cheio de amigos o tempo inteiro, né? Porque a gente não tinha problemas, a gente não tinha preocupações, a gente não tinha doença, a gente não tinha responsabilidades, contas, então assim, a gente não tinha pai e mãe, então assim, era tudo muito bom, tudo muito gostoso. E com o passar do tempo, eu fui preso a primeira vez com 17, fiquei até 18, tráfico de droga, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e moeda falsa. Já chegou pesado. Pesado. Já foi pesado a primeira vez. Então, sofri muito, eu fiz meu aniversário de 18 anos dentro de um presídio, cara. E aí, eu saí, e quando eu saí, eu voltei de novo pro crime, e aí depois eu fui preso novamente por tráfico de droga e porte ilegal de arma, e perdi mais alguns anos da minha vida. Então, você assim, ficou quanto tempo aí esse tempo? Eu fiquei, total? primeira vez eu fiquei cerca de 2 anos, segunda vez cerca de 2 anos. 4 anos? 2 anos. Eu perdi ao todo uns 3 anos da minha vida. E aí quando saiu a segunda vez? E E lá na prisão? Lá não tinha uso, dava pra usar droga lá não? Muito. Nossa. É que parece que não, né? A gente viu uma olhada, né? Eu imaginei, tá detido lá, vai ser mais restrito. Lá se usa muita droga. Lá se usa muita droga, assim. Eu acho que é uma questão social, né? A cadeia, né? A prisão, no caso, foi criada para ressocializar pessoas, né? A intenção, né? De quem criou é ressocializar pessoas, mas eu acho que acaba piorando, né? Porque lá você se alicia facções, lá você conhece outras pessoas, você faz conexões criminais de um estado para o outro, de um bairro para o outro. Então, se você cria uma revolta muito grande no seu coração, então, assim, quando você sai, você não está ressocializado, né? A intenção da cadeia do presídio era o quê? Era o cara ficar recluso, não é só tirar a liberdade dele, né? Eu acho que é dar para ele uma profissão, sim, né? Ensinar para ele uma profissão, que não tem no caso, ensinar para ele estudo, escola, que às vezes a maioria não tem a quinta série, vai preso, né? Ensinar para ele educação e tipo ensinar para ele que ele pode ganhar a vida lá fora sem eu só sei vender droga, eu só sei roubar, eu só sei assaltar. Não, então a gente vai te dar uma profissão aqui. Você vai ser lanterneiro, você vai ser marceneiro, você vai ser pedreiro, você vai estudar aqui, você vai se formar como professor, né? Eu acho que tem mínimos presídios que fazem isso. Então você fica lá dentro 24 horas por dia maquinando mal, sendo alimentado, sofrendo muito, né? Sofrendo muitas vezes maus tratos, uma depressão, todo aquele peso de estar preso ali em cárcere. Então você vai acumulando aquela mistura de sentimentos, usando muita droga, né? Que chega muita droga, chega bebida lá dentro, às vezes briga, agressão, morte. Então assim, cara, você sai de um ambiente aberto que tinha muita coisa ruim e vai para dentro de um ambiente fechado que tem muita coisa ruim também. Então assim, eles só te tiram da sociedade, te prendem como um animal, mas eles não te ressocializam como ser humano, tá ligado? Eles não te dão uma segunda chance, eles só te privam da liberdade, mas não priva para sempre. Então uma hora você vai sair, quando você sair, você vai sair pior. Foi o meu caso, quando eu saí com outras conexões, saí com outros pensamentos, né? Saí com a intenção de voltar de novo e me levantar do crime de novo. Quando eu voltei, o tráfico de novo, e aí eu fui preso de novo, né? O tráfico de droga, porte ilegal de arma, fiquei, saí, e aí quando eu saí, a minha irmã já estava no Evangelho, né? A Vanessa já estava no Evangelho, minha mãe também já estava caminhando de novo no Evangelho, a minha avó já estava no Evangelho, meu pai ainda estava com problema com bebida alcoólica, né? Assim, meu pai nunca teve família aqui em Minas, né? Ele é da Bahia, então assim,
ele foi criado muito sozinho aqui, né? Quando minha mãe se afastou dele, ele ficou mais sozinho ainda. Eu e as minhas irmãs não tínhamos cabeça, capacidade para ajudar na época, né? A gente começou a fazer isso só depois, né? A gente vai chegar lá. Então, assim, a minha irmã começava a falar de Jesus para mim, sabe? Começava a querer me levar, me convidar e tal. E assim, às vezes tudo aquilo ia mexendo muito comigo, sabe? Por mais que eu saía, eu bebia, eu aprontava, mas aquela palavra, às vezes, nos momentos de depressão, como você citou a depressão, se eu já tive, cara, por inúmeras vezes eu queria tirar minha vida. Nunca tentei, mas pensei, sabe? Uma voz que fala, né? Acaba com o sofrimento, cara. Pô, você tá fazendo todo mundo sofrer, velho. Sua mãe, seus irmãos, seus amigos, as pessoas que te amam, que te gostam. Você está fazendo todo mundo sofrer. Acaba com isso. Não sustenta isso mais. Você não vai conseguir sair fora. Você nasceu para isso. Aqui que é o seu lugar. Então, assim, por inúmeras vezes, aquela depressão brabíssima, cara. Brabíssima mesmo, sabe? E a minha irmã nunca desistiu, sempre falando de Jesus para mim, sempre falando de Jesus para mim. Até que água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sim. Eu cheguei a um momento que eu não queria mais mexer com crime, porque eu tinha perdido alguém muito querido da minha família, né? Que foi assassinado. Então, aquilo ali para mim me fez querer sair do crime, abandonar o crime. E eu falei, cara, não vou mexer mais com o tráfico, não. Mas o meu exemplo era independente. Quando eu estava no tráfico, eu conseguia ter droga para usar. Quando eu passei a ser só um dependente, eu já não tinha mais a droga para usar, eu era só mais um consumidor. Então Deus me colocou no lugar de onde eu tinha feito tanto mal às pessoas, né? Como traficante, fazia mal para as pessoas, os consumidores. Deus me tirou da posição de traficante para a condição de usuário. Então eu me tornei só um usuário. Então, assim, como usuário, eu já não era mais traficante, então assim, eu precisava usar, então assim, eu tentava trabalhar e tudo que eu fazia era com a droga, eu pegava minhas coisas, de dentro de casa, minhas coisas, roupa cara que eu tinha, tênis de marca, celular, trocava tudo com cocaína. Então assim, eu tornei um viciadaço de cocaína, assim, totalmente dependente. Eu levantava da cama no café da manhã, da cocaína, sabe? Eu já tava assim, igual pele e osso mesmo. E aí foi quando Deus, né, usou dessa situação, né, assim, chegar na situação de falar assim, cara, vou te levar numa situação onde você não pode resolver, você só. Dependência. Onde ninguém pode resolver, ninguém tem que, só eu posso resolver. Você vai ter que vir até mim, sabe? E aí foi quando a minha irmã, né, junto com o marido dela, que não era marido dela ainda, e eles não eram pastores, mas foram meus pastores em Belo Horizonte a vida inteira, desde quando eu me converti, me levaram para uma clínica de recuperação. Com muita luta, com muita prova, com muita resistência minha, eles me levaram para a clínica de recuperação. E lá eu fiquei por 27, 30 dias ali. E como é que foi esses 30 dias lá na clínica? Cara, foi tremendo, porque essas clínicas, evangélica? para quem não conhece, evangélica. Para quem não conhece, não tem remédio algum. Não tem uso de remédio nenhum. É só palavra de manhã, palavra no almoço, palavra à tarde, culto à noite, um monte de madrugada. Então assim, se o cara realmente se entregar de coração, cara, ele fica voando lá dentro, cara, porque ele se está afastado de prostituição, de pornografia, de droga, de bebida, de tudo, cara. Você está privado, no lugar de oração, no lugar de santificação. Então, você vê anjos voando assim ao redor do lugar, sabe? Então assim, lá foi muito tremendo. Então lá eu aceitei Jesus, lá eu me batizei, passei nas águas, né? Lá mesmo? Lá mesmo. E lá eu compus 10 canções, foram minhas primeiras 10 canções que eu canto até hoje, com a glória de Deus. Aí saiu de lá nova pessoa. Aí eu saí de lá para recomeçar, né? Como é que foi a saída de lá? Saí de lá sem carro, não tinha carro mais, não tinha moto mais, não tinha dinheiro, não tinha roupa no corpo para vestir mais. Saí de lá, só tinha Deus na minha vida. E aí foi recomeçar. Eu tinha Deus, e eu já tinha melhor, que era esse entendimento. O entendimento. Quem tem Deus tem tudo, e quem tem tudo e não tem Deus não tem nada. Exatamente. Então eu saí de lá com esse entendimento e falei, cara, vou começar uma nova vida. E aí comecei a caminhar com Cristo, conheci a minha esposa também, né? Você conheceu ela depois que saiu da clínica? Depois que eu saí da clínica, ela também foi estava... Foi pra igreja?
ela estava começando a se converter também. Começando a caminhar. Então a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de caminhada, cerca de 10 anos aí juntos, 10 anos aí de servo do Senhor Jesus. E aí começamos a caminhar, depois nos casamos e estamos aí até hoje aí para honra do Senhor Jesus. E o ministério, como é que veio? Como é que veio o ministério? Então, saiu de lá com 10 canções. Isso. A gente sabe que ingressar na música, gospel principalmente, não é tão fácil. Sem né? dinheiro. A gente sabe que não é tão fácil. Sem dinheiro, sem recurso. Como é que foi esse início? Sem ser de igreja grande, né? Mesmo de igreja grande. Então, assim, por mais talento que você tenha, Deus que você tenha, é muito difícil, sabe? Sim, o caminho. Muito complicado. E eu comecei assim, bem simples mesmo. Eu tocava cavaquinho, e assim, era uma coisa bem diferente, sabe? E assim, eu tinha toda uma alegria, né? Eu tenho até hoje no ministério, alegria mesmo. E aonde eu ia, tocava esse cavaquinho ali, as pessoas ficavam felizes, dançavam, se alegravam. Então começaram a me convidar, né? Pra ir, muitas vezes também a minha irmã pedia, alguns pastores que ela conhecia da região. Deixa o Daniel cantar uma música aí, deixa o Daniel cantar 2 músicas aí, cantar 3 músicas aí. E a gente foi começando aí, nessa coisa assim, muito, com todo compromisso com Deus, mas sem muito compromisso assim, muito profissional, sabe? Fazer mesmo para adorar mesmo, mas aos poucos as coisas foram acontecendo, né? Foram tomando proporções. Aí eu regravei as minhas músicas, com roupagem melhores, estudos melhores, com investimento já maior, né? E os convites foram surgindo para igrejas maiores, para eventos maiores, depois para fora do estado, né? Em outros estados do Brasil. Então essa coisa foi tomando uma proporção maior, aí a rede social, que traz também mais uma visibilidade. E, cara, aos poucos, quando a gente viu, a gente já estava aí já rodando o Brasil, contando essa história, né, de superação. Tem a parte do meu pai também que eu não contei, que a gente conseguiu ajudar o meu pai, né, depois que minha irmã estava na presença, eu também, a gente já estava maduro, né? Então a gente conseguiu alcançar ele e voltar a ter uma vida de pai e filhos com ele, né, mais próximo, mais perto, falar de Jesus para ele, né? E aí convenci ele a largar a bebida, aí ele conseguiu largar a bebida, ele conseguiu parar de fumar, conseguiu parar de usar droga, tudo, né? Já faleceu, mas assim, aceitou Jesus antes de falecer, né? Então assim, foi muito bem, assim, minha mãe também perdeu a nossa mãe, mas também serva do Senhor, né? Ela estava com a vida ali um dia de novo, caminhando com o Senhor, caminhando com Cristo, e a gente tendo uma vida de família. Então assim, se eu voltar lá atrás, cara, tudo que faltava na nossa vida era Jesus. E depois de anos depois, 20 anos depois, quando a gente deixou Jesus entrar, ele colocou todas as coisas no lugar. Vida de pai com filho, vida de filhos com pai, vida de irmãos com irmãos, sabe? Trouxe marido, trouxe esposa, trouxe filhos, trouxe ministério, trouxe responsabilidades e trouxe felicidade também. Acho que eu nunca tinha sido feliz, né? Acho que eu vivi de momentos. E hoje realmente eu sou feliz, né? E hoje, como é que você se intitula? Quem é o Daniel hoje? Cara, hoje eu me intitulo um cara que realmente abriu mão da própria vida para viver a vida de Deus, abriu mão dos próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Hoje eu vivo integralmente da música, do ministério, da obra, sabe? Mas não me retenho a igreja grandes ou a grandes eventos. Esse trabalho mesmo que eu venho com o André, né? É um trabalho voluntário, então assim, é um trabalho que a gente faz em igrejas pequenas, em cidades pequenas, em igrejas que não tem muito recurso, né? E aí vem o Newton Sérgio, que vem fazendo o algodão doce ali, traz a máquina, e aí tem essa colinha de presente, às vezes a gente mesmo tem que amarrar ali essa colinha de presente, a gente tem que carregar as caixas. Então assim, a gente não se priva muito, a gente dorme tarde, a gente acorda cedo, tem vezes que é 15 cidades, assim, cara, uma atrás da outra, sabe? Às vezes a gente chega em igrejas que é na beirada do rio, assim, sabe? Mas a presença de Deus que você sente ali na hora do culto, na hora dos louvores, da administração, você recebe a palavra, vê vidas ali sendo alcançadas, sabe? Pelo meu testemunho, pelo testemunho do Sérgio, pela minha música, pela palavra que vem dele, ou pelo testemunho do André Antunes, sabe? Ou de qualquer outro pastor, de qualquer outro cantor. Assim, coisas que só tá lá, só tem isso, só tem esse presente, quem tá ali tá vivendo aquilo, sabe? Acho que um vídeo que a gente posta depois não consegue contar aquilo. Não dá pra explicar. Então, assim, algo que Deus me ensinou que coisas materiais não tem valor, né? Às vezes muita gente fala pra mim assim, cara, você não dá valor para as coisas materiais. Eu falei, meu irmão, eu não sou daqui, Glória a eu tô Deus. de passagem.
Então, assim, eu sei que Deus vai me dar o pão todo dia. Ah, mas a gente precisa das coisas. Precisa, velho. Mas se eu precisar de carro, Deus vai me dar o carro para me andar hoje. Deus vai me dar um telefone para eu poder falar. Mas eu não tenho empolgação com a marca, com o time, qual o telefone tem que ser, o carro tem que ser, e a casa tem que ser. Não, eu acho assim que hoje eu valorizo muito mais pessoas, sabe? Eu já valorizei até muitas coisas, status, né? Hoje eu prefiro, né, a valorizar pessoas, eu prefiro investir em pessoas. Eu acho que hoje eu sou um cara que perdeu o apego pelas coisas e vive feliz. Vive feliz, vivo Jesus, cara. Vivo hoje, o agora, o amanhã, Deus pertence. Glória a Deus. Daniel, um prazer demais ter você aqui no Vida com Cristo, tá? Muito prazer mesmo ouvir a sua história. Assim, pessoalmente foi muito bom, muito prazeroso. Você vai voltar em setembro, eu já vou deixar o convite para estar de volta no Vida com Cristo, viu? Setembro, a gente vai marcar de novo, se Deus quiser. A gente faz lá ao vivo lá. Pois é, vamos marcar lá na Ginebra de São João. Eles fazer lá ao vivo. Sim, vamos ver. Você já marca, vai fazer lá ao vivo lá em São João. Ao vivo com o pessoal do canal. Sim. Do evento, cobra o evento lá. Glória a Deus. Vai ser fantástico, eu que tá. Agradeço. Deus abençoe, tá? Eu agradeço você pela atenção, viu? Por ter aceito o nosso convite, de verdade, tá? Foi uma grande honra para nós da Vida com Cristo. Eu sei que cada um que nos acompanha está sendo muito abençoado, é sempre abençoado. Esse foi um projeto que Deus colocou no nosso coração. Como eu te disse, a gente está começando a caminhar, mas a gente tem visto muitas almas se rendendo ao Senhor através do que nós temos levado para eles, que Deus colocou no nosso coração. E com certeza, seu testemunho, o nosso bate-papo hoje vai ganhar muitas almas para Jesus. Tá? Jesus. Muito feliz com isso. Esse é o propósito, né? Amém. Se você quiser dizer alguma coisa, um recado para os jovens, alguma coisa para o nosso público, fique à vontade. Quero dizer que Jesus ama você e eu também. Segue nas redes sociais aí, Daniel Luz no Instagram, no Spotify, no YouTube. Queria dizer isso, para deixar as redes sociais. Que você vai dançar muito. Você vai amar. Muito alegre. Minha equipe técnica ali, ó, é só da dança. Pronto. Então somos meus, vamos dançar junto então, meu Jesus. Glória a Deus, gente. Deus abençoe e nós voltamos na próxima terça com mais um episódio do Vida com Cristo. Foi? Então, pessoal, tenho certeza que você já foi muito abençoado aí com a entrevista, né, do Daniel Luz. E agora você vai acompanhar o Leandro Santana, uma outra história de vida aí que Deus mudou, que Deus operou milagres e que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através da vida dele. Vamos lá, pessoal! Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Vida com Cristo. Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o Leandro Santana, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você pra gente, Leandro, né? Ele é um cantor gospel, né? Já reconhecido no Brasil. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre você, quem é você, como que você chegou até aqui. Amém, gente, a paz do Senhor. Pastora Flor, muito obrigado pela oportunidade. Esse podcast com certeza vai abençoar muitas vezes. E você que está assistindo, não esqueça, antes de mão, já deixa o seu like aqui, já curte, compartilha com todo mundo. Faça igual eu já estou compartilhando. Então, tá assistindo, tá ligado, já compartilha, tá bem? É isso aí, pois é, eu sou Leandro Santana. Eu nasci na cidade de Itajimirim, na Bahia, uma cidade muito pequenininha. E um dos meus sonhos era sempre cantar. Eu fugi de circo, eu fugi em touradas, eu fugi em todo parque, tudo para eu poder cantar. E desde pequenininho, uns 5, 6 anos, eu já cantava na igreja e veio essa vontade maior. Sabe, passando dia após dia, o teu desejo aumenta para aquilo que você tem sonhos. E cheguei aqui hoje. Cheguei aqui hoje para a glória de Deus, depois de 34 anos, a gente está aí fazendo a obra de Deus. Vamos voltar no início lá então, né? Pronto. Nasceu na igreja? Não nasci na igreja. Minha mãe era do candomblé, meu pai bebia muito mesmo, assim, muito. Meu pai era alcoólatra nato. Eu fui o primeiro a ir para a igreja. Eu sempre falo que quem me apresentou Jesus, pastora falou, foi a fome. A nossa casa era bem debilitada de recursos. Sim. Na época, e aí eu ia para a igreja ver os ministros
comerem o bom e do melhor, e aquelas brincadeiras infantis. E eu falei, eu preciso ir para lá. E aí era sempre uma jogada assim, muito maluca na minha mente de criança, porque eu tinha que ir para a igreja, porque tinha comida, mas eu tinha que ir à noite para o candomblé com a minha mãe, que minha mãe me levava para lá. E eu tinha que acompanhar, da meia-noite eu tinha que obedecer aos meus pais. E minha mãe me levava, mas assim, uma mente... 5 anos. Com 5 anos de idade. Eu lembro, a minha mente, ela vai até 5 anos. Eu consigo regredir até 5 anos e ter algumas memórias daquilo que eu passei. Sim. E aí eu lembro que era uma casinha que eu morava de tábua, muito, muito pequenininha. Quem passava na rua via dentro da minha casa. E hoje eu vejo o que Deus fez. A diferença da vida que Deus hoje me proporcionou por não ter desistido. Tá, mas me conta lá, já fiquei curiosa lá, como é que eram as situações lá? De manhã, durante o dia, você procurava a igreja por causa do alimento, né? Precisava de se alimentar, lá tinha comida, você ia para a igreja, né? E à noite você ia para o candomblé. Como é que ficava a cabeça? Não conseguia pensar ainda, 5 anos, não conseguia raciocinar o que era certo e o que era errado, né? Porque eu estou vendo os meus pais fazendo. Então, se eu estou vendo os meus pais fazer, teoricamente é o certo. Sim. Então eu tinha que acompanhá-los. E foi aquela infância, eu fui crescendo nesses 2 caminhos, na igreja e no candomblé. Na igreja e no candomblé. Talvez é até espantoso para alguém que vai ver, né, esse podcast agora está assistindo. E Leandro, você nunca contou seu testemunho. Primeiro, para você, nesses 34 anos de ministério que eu estou falando para alguém. Glória a Deus, privilégio. E eu vou te falar uma coisa. Aí eu comecei a crescer, a minha infância foi aquela infância meio atribulada mesmo, de dançar demais, de querer o mundo e não querer mais a Jesus. Mas eu sempre estava ali em volta da música. A música sempre foi o meu ponto, sempre foi o seu chamado. O meu chamado, a música. E aí eu comecei a trabalhar com músicas mundanas, fazer back vocal para bandas famosas. E aí eu comecei a trabalhar com a minha voz. Mas primeiro, vamos voltar aqui, vamos devagar, isso vai muito rápido. Tá querendo chegar lá na frente já. Já que não contou isso para ninguém, vamos contar hoje, vamos contar direito. Aí você ficou até quantos anos assim, indo pro candomblé e para a igreja? Até quantos anos você foi assim? Até os meus 17 anos. Mas aí você foi ganhando maturidade, foi entendendo as situações. Chegava a cantar na igreja já nesse período? Já, desde pequenininho, 5 anos em diante, eu já fazia peças teatrais na igreja. E o engraçado, pastor, é que o que me marcou na minha infância foi os papéis que eu fazia na igreja, que era só dividindo. Eu nunca fui escolhido dentre as crianças para poder fazer o papel de rei, rainha, sabe? Governador, alguma coisa. Era só fracasso. Eu acho que é por causa que eu era o único pobre daquela rua, né? E eu acho que as pessoas, hoje eu vejo, porque hoje eu trabalho com pessoas moradores de rua. A gente tem um trabalho em São Paulo que eu apoio, que é a SAV. E se colocar no lugar de morador de rua não é fácil, de pessoas com baixa renda, com qualidade de vida zero, não é fácil. Não é fácil você sonhar em comer um arroz e não ter um arroz para comer. A gente ri, brinca, mas não foi fácil Leandro crescer. Não foi fácil Leandro pedir e não poder comer. E assim, eu lembro que a Mary, ela é uma mulher de fibra, ela sempre nos ajudou e ela chamava a gente para poder trabalhar na casa dela, para poder lavar prato, tanto eu quanto a minha irmã. E na época, saindo do Cruzados Novos para o Real, os centavos, a gente ganhava 25 centavos para lavar aquela pilha de prato. Eu lembro de tudo. E então a gente veio assim, crescendo com dificuldade, mas sem roubar nada de ninguém, sem pedir esmola a ninguém, porque Deus sempre proveu, sabe? Nunca faltou. Dificuldade, Uma dificuldade extrema, uma dificuldade que eu não desejo para ninguém passar. Sofrido. Muito, muito mesmo. Meu pai bebia tanto que chegava em casa, aquela casinha de tábua, e quebrava tudo que tinha. Ele quebrava os copos, e quebrava as panelas, e quebrava tudo, e brigava.
Então foi uma dificuldade. O meu crescimento foi, eu cresci no meio de um turbilhão de emoções, de brigas, de desavenças, de falta de dinheiro, de uma situação precária muito grande. A gente que era do interior da Bahia, naquela época se passava por muito isso. Hoje não, porque hoje as pessoas da minha época cresceram, estudaram, se tornaram doutores. Sim. Mas naquela época, onde o dinheiro era escasso, O estudo era difícil também. o estudo era difícil. Eu lembro, você está falando do estudo agora, eu lembro que na época eu e minha irmã usávamos o mesmo uniforme para ir para o colégio Antoniel Ferreira. Eu nunca vou esquecer o nome dessa escola. Ela estudava de manhã e eu à tarde. A gente trocava o uniforme, mas não podia lavar também não. Era a semana toda. Não dava. Não dava tempo para lavar. E não dava. E a nossa sacolinha de levar os cadernos que a gente ganhava da prefeitura era sacola de arroz. A gente colocava ali, saquinho de arroz. A gente colocava, amarrava barbante, colocava no lugar. E íamos para a escola. E ali se passou toda essa trajetória de muita insistência para não desistir. Porque a luta nos fez entender que se a gente parasse de estudar, poderíamos virar um marginal. Nunca foi por esse caminho? Não. Eu não tenho um caminho assim, um testemunho de falar assim, eu era traficante, não tem. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque Deus não deixou que viéssemos entrar nesse caminho. Sim. E Ele sempre nos poupou, sempre nos poupou. E Deus deu graça que a gente se formou, crescemos. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe que não desistiram. Mesmo nas dificuldades. Mesmo nas dificuldades, mesmo bebendo o outro. Aí foi que a minha família começou a encontrar Jesus. Aí minha mãe foi se tornando evangélica, minha irmã. Tá, conta isso aí, conta isso devagar, ué. Sua mãe é do candomblé. Isso. Até pro lado evangélico assim, vamos por parte aqui. Vamos por parte. Por gente, eu sou desse jeito. Até aí, 15, 16 anos, 15, entre o candomblé e a igreja. Isso. E aí, como é que funcionou? Como eu disse para você, eu sempre gostei de música. Sim. E essa parte da igreja de dar oportunidade era muito difícil na época. Porque você já tinha um grupo formado e ali é um grupo que só eles cantavam e faziam. Sim. Então, o mundo veio e me deu a oportunidade de ser artista lá fora. E eu preferi ser artista lá fora. Então eu comecei a cantar, começava a animar pessoas na rua. Eu me vestia de um monte de personagens para alegrar em parque, em circo. Então eu comecei a trabalhar. Então eu comecei. Eu tenho uma vez que eu lembro que eu fugi num circo para uma cidade chamada Gabiarra, interior da Bahia. O motorista, que era vizinho de ônibus escolar, que era vizinho da minha mãe, seu Salvador, ele foi me buscar dentro do caminhão, me trouxe amarrado dentro do caminhão, porque eu não queria voltar para casa. Porque no circo você viu a oportunidade de cantar. Sabe, eu acho que quem tem sonho é muito dói, sabe falar. Porque quem tem sonho vale a pena lutar, vale a pena insistir. Por mais que nós já nascemos com não. A gente já nasce com aquela marca assim, será? Então vamos correr atrás do sim. Eu não desisti não. Eu ia para circo, para tourada, o que via na minha cidade na época, eu ia para lá. Estou aqui, eu canto, me dá então, oportunidade. Eu tive que me submeter a muitas coisas para mim não desistir do meu sonho, que é música. Eu tive que dublar, eu tive que vestir peruca, eu tive que fazer muita coisa, eu vestia de bolso, eu fazia muita coisa. Então tudo que vinha para mim poder fazer, para não desistir do meu sonho, eu abracei. E Jesus veio quando? Jesus veio em 2006. Em que momento? Dia 25 de março de 2006. Eu fui convidado com a irmã minha de criação, a Sandra, para ir numa cidade chamada Itabaiana, no Espírito Santo. Cheguei lá, estou cantando parabéns para a pastora Edilene, e todo mundo tá. E veio uma missionária, o nome dela é que hoje está desviada. Ela colocou a mão na minha cabeça e começou a falar em línguas. Eu falei, essa mulher está com capeta.
Sem entendimento, Não, Jesus. é verdade. Sem entendimento, eu comecei a. Essa mulher tá com Satanás, ela quer passar para mim. Por quê? Porque na igreja que eu cresci, não tinha isso. Era tradicional. No candomblé já tinha isso, que o pessoal pulava e sapateava. Você vai dar com um caboclo aí e vai pegar esse negócio. Então aí eu peguei e comecei a olhar para ela e ela falava a minha vida toda. E ela falou para mim assim: Deus manda te dizer, eu vou limpar a sua história, vou te dar qualidade de vida, vou soprar o teu nome, e aonde você não conseguir ir, eu levo sua voz. Ali eu fiquei, eu abracei, eu peguei na mão da minha irmã de criação da Sandra e comecei a apertar a mão de Sandra. Sandra sacudiu minha mão assim: Leandro, vai para lá, você mais que eu aí, porque... Então Deus começou a falar comigo, eu não entendia. Sim. Sabe? Talvez você que está aí pensando: meu Deus, Deus falou muito comigo, será que vai acontecer alguma coisa na minha vida? Aguarde o tempo de Deus. Então assim, Deus começou a fazer. Eu não tinha expectativa, não. Mas assim, do jeito que Deus falou comigo, você guardou? Guardei aquela palavra. Na mesma hora, a pastora Edilene e o pastor Joaquim vieram num culto que nem crente eu era direito. Só cria em Deus, mas eu estava ali em busca dos meus sonhos. Sim. E aí eu olhei para o pastor Edilene, Deus mandou te dar uma oportunidade agora aqui para você cantar. Eu lembro que eu comecei a cantar a música de Fernanda Brum. Tudo que eu tenho a te ofertar é o quebrantar do coração. E aí Deus começou a falar comigo. Ao invés de falar com o povo, falando com você. Deus falou comigo: eu sou o dono da vida. Eu posso te dar oportunidade agora, como eu posso te fazer famoso, como eu só quero te usar para conquistar pessoas para o meu reino. E aí eu falei para a Sandra, eu falei: graças a Jesus, é agora. Então ficou marcada essa data na minha vida. Aí Sandra chegou, falou para a mãe dela, para o pai, o pastor Jesus, me levaram para um monte naquele mesmo dia. E ali Deus usou Irmã Prudêncio, falando muito mais coisa comigo, pegou na minha garganta e falou que estava fugindo porque eu cantava ruim. Eu canto ruim ainda, mas eu cantava pior. Era só sonho, era só sonho. Você cantou, era só sonho. Era só sonho. E ali o pastor começou a falar comigo, o Irmão Prudêncio, e Deus foi falando. Do dia 25 de março de 2006 até hoje eu não lancei. Deus não precisou fazer aquele tempo, sabe aquela coisa rápida? Já. Eu saí dia 26 já sendo cantor daquela cidade. Deus fez algo muito grande. Deus me batizou com o Espírito Santo na hora. Então foi muito surreal a minha volta para Jesus. Desse mesmo ano, dia 12 de junho, foi meu batismo. Então assim, Deus marcou minha vida nessa cidade de Cordão de Itabaiana. Mas eu louvo a Deus pela cidade que eu nasci e me criei, Itagimirim, na Bahia, porque eu tenho muitas pessoas que se espelham em mim. Eu tenho uma conduta na minha cidade abençoada, graças a Deus, aonde a minha mãe, outra coisa, minha irmã se desviou de Jesus, a Leila, ela era obreira, se desviou nesse meio tempo, eu coloquei ela como minha assessora, levei ela para me ajudar nas minhas agendas e chegou lá, ela voltou para Jesus. Então assim, hoje ela é casada, tem um filho dela que é um sonho ter um filho. Hoje Deus me deu uma família abençoada, minha esposa que está assistindo, com certeza. Qual é o nome da esposa? Cláudia. Tem filhos? Não, ainda breve. Breve, né, Claudinha? Em nome de Jesus. E assim, eu louvo a Deus porque eu não desisti. E Deus não desistiu de mim. Porque a gente, ser humano, nós não somos fácil, não. A gente oscila demais, a gente quer muito, a gente quer aquilo que, além daquilo que a gente pode, mas a gente quer. E eu agradeço muito a Deus que Ele não desistiu de mim. Entre minhas falhas, entre meus pecados, entre tudo que eu passei, Ele não desistiu de mim. Ele permaneceu comigo, me dando graça. De 2006 até hoje, nunca houve
uma carta na minha igreja de assinatura de expulsão de algum tipo de queixa que o meu pastor teve comigo, sabe? Eu louvo a Deus pela minha igreja, eu louvo a Deus pelo meu pastor, eu louvo a Deus pela minha família que me acompanha. Uma das coisas que eu carrego comigo, pastora, falou quer saber quem é Leandro? Pergunta para os pais de Leandro quem é Leandro. Sabe? Pergunta para quem convive comigo como ele é. Leandro é doido, eu sei quem eu sou. Mas eu sou uma pessoa de muito amor, de um coração grande, que amo fazer a obra de Deus, enquanto eu abandonei meu trabalho para poder viver para isso, para cuidar de vidas, sabe? Então eu louvo a Deus muito, porque isso é o que eu queria. Como é que foi essa caminhada de 2006 para cá? Teve todo esse momento, saiu de lá cantando, mas e como é que foi surgindo as oportunidades? Como é que foi surgindo? Conta a história aí, não pula para 2023. Hoje, em 2009, eu comecei a pedir oportunidade, sabe, pastor? Eu comecei a pedir oportunidade e as pessoas me negavam a oportunidade. As pessoas me negavam, bate a porta na minha cara. Ah, mas você não canta. E eu fui para o secreto com Deus chorando. Muitos pastores, meu Deus do céu, inúmeros, disseram para mim isso: você não é cantor, você é animador de plateia. Falei, mas eu nem canto, meu Deus, como é que eu vou animar a plateia? Então, essas palavras me trouxeram um impulsionamento. Quando disseram para mim para não cantar, eu continuei cantando. Do meu jeito, mas eu fui. Aí eu comecei a observar as pessoas como cantavam. Eu falei, o segredo não está na voz, o segredo está na unção, então eu vou buscar. Comecei a entrar na busca. Pastor, e eu comecei a cantar de olho fechado ali, clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus. Jejuava demais, minha vida era no monte, orando, jejuando. Deus me usa no louvor, Deus me usa no louvor, já que o senhor falou que. Então eu descobri o caminho. Eu não posso ser só um cantor onde as pessoas acham minha voz bonita. Cantor, para ser nesse mundo, para Deus é diferente. Então eu falei, Senhor, me dê o caminho, Deus me deu a busca. Então eu comecei a buscar a Deus para que as pessoas viessem a ver Deus na minha vida. E aí eu comecei jejuando, e comecei a ver que quando eu cantava, a igreja estremecia. Gente chorava, o pessoal no meio do culto citava Jesus antes da pregação. Aí você, isso não está em mim, tá? Quando Deus me usa. Então, quando Deus ele começou a me dar alguns detalhes, aí Deus começou a me usar assim pela misericórdia, e as igrejas começaram a perceber de um dia para a noite. Eu tinha agendas que eu nunca pensei em ter. Quando as pessoas do Rio Grande do Sul, o Ageu, viu um vídeo meu na internet e me convidou. Vou te pagar essa passagem de avião. E eu fui parar no Rio Grande do Sul para cantar. Sabe, um grande congresso. Então Deus tem feito muita coisa. Eu não posso. É porque é muita história. Então a gente tem que fazer uns 10 podcasts para poder falar esse grande testemunho. Então Deus, Ele não permitiu que eu desviasse. Nunca desviei. Desde o dia 2006 eu nunca abri mão, porque eu não fui por homem. Eu não fui induzido, fulano, está na hora de você não. Deus me convidou. Foi com ele. Foi direto, sabe? Passo direto. a passo. Então não teve curva, não teve intermédio, não teve. Eu estou naquela palavra assim, ele não mandou anjo, ele mesmo veio, sabe? Então ele mesmo me achou ali em Itabaiana do Espírito Santo, me encontrou, me lapidou, me colocou de pé para curar outras vidas. Então assim, inclusive essa minha irmã que me ajudou a cantar no início, a Sandra, ela fala, Leandro, eu não acredito como pode que você chegou aonde você chegou. Porque eu era cantora profissional. Estou aqui. E você se tornou um cantor profissional e eu já parei. Então assim, as coisas não tá no homem, está em Deus. Deus sabe a tua fraqueza, Deus sabe as suas limitações, Deus sabe até onde a gente vai aguentar ir. Então, antes que eu falo com Deus, para o Senhor não perder, é melhor que o Senhor me leve. Sim. Eu não quero que minha vida seja de escândalo para meu nome ficar na boca do povo. Sabe o cantor Leandro? Não acho que isso convém para quem
teme de verdade a Deus. Sim. Sabe? Eu já passei por muitas coisas calado, de vários pastores me prometer muita coisa e não cumprir, me deixar na prova, no vento, e eu ter que correr atrás desse prejuízo, de ter que voltar para casa porque ele falou que cumpriria e não cumpriu. Enfim, muitas coisas aconteceram, porque não é porque a igreja é ruim servir Jesus, não, é porque o homem é falho. Sim. O homem tem disso, o homem tem dessa mente assim oscilante, que uma hora te promete, uma hora depois esquece, e por aí vai. Só que Deus não esquece, Deus vê. E por Deus ver tudo, eu não quero sujar o nome de Jesus. Não. Nenhum tipo de algo que venha me afastar do direcionamento que eu estou, pastor. Eu não abro mão da graça de Deus por bandeja. Eu sempre falei com o André Antunes outro dia e pastor Júnior, meus amigos, que eu não procuro fama em Deus. Fama não. Eu quero poder sair ali a hora que eu quero, eu quero poder ajudar pessoas na hora que eu quero. Eu não quero que as pessoas vejam Leandro, mas vejam o Deus que Leandro prega. É o Deus que Leandro canta, é o Deus que Leandro usa Leandro no meio da praça pública. Que levanta a mão, assim, Deus usa a mão de Leandro para curar pessoas. Não é Leandro que faz. Somos instrumentos na mão do oleiro, sabe? O oleiro pega ali e trabalha num vaso como ele quer. Eu sempre falo isso com meus pais, eu sempre converso com meus pais. Eu falo para os meus amigos: se vocês estão vendo que alguma coisa está saindo do eixo, já chama Leandro para atenção. Sabe, eu casei hoje, eu converso muito com minha esposa, eu falo: você fala comigo, tá alguma coisa errada, que você não está gostando, que você acha que eu estou exagerando, eu já converso para eu poder pausar ali, cortar ali, para não ter, sabe, para que ninguém se escandalize. Então eu não vim para Jesus dependente dele ter esse amor tão grande por mim. Não tenho culpa, viu, gente, porque ele me ama demais da conta, mas ele te ama também. Então, pastor, ele nos ama tanto que me deu essa oportunidade de cantar para o Brasil todo, sabe? Como está sendo o trabalho? Conta aí pra gente agora como é que está o então, trabalho. Antes desse ano de 2023, há muitos anos, Deus falou que ele me colocaria no meio de grandes. Então eu tenho um apadrinhado do Anderson Freire, que cuida muito de mim, a Eliane Silva, que cuida muito de mim, e sem falar dos tantos outros cantores tão famosos, compositores aí abençoados, que sentam na minha mesa, me chamam para a casa deles, e a gente tem esse convívio para a obra de Deus, sabe? Então o Anderson Freire falou algo comigo um dia e falou assim: Leandro, da forma que você canta para 10 mil pessoas, você canta para uma pessoa só. Do jeito que você canta para 1 milhão, você canta para uma pessoa só. Então eu trago isso comigo, sabe? O assunto não é Leandro, é o Deus que Leandro prega. Sempre vai ser assim. Amém. O Deus que Leandro prega faz. Eu não sou e continuarei não sendo, porque o meu Deus vai à frente de mim. Ele me deu vida, me livrou de várias doenças, me livrou de carro pegando fogo comigo dentro, e Deus foi lá e me guardou, me deixou sair de lá intacto, eu mais meu pastor. Carro pegando fogo na rodovia de Almenara, Minas Gerais, aqui no interior, e eu falei: meu Deus do céu, vou morrer. E Deus falou: a última palavra que eu dou sou eu. E Deus me tirou de lá com vida, mas meu pastor. Saímos, o carro explodiu. Algo assim, parecendo cinema, sabe? Então, eu venho cantando há muito tempo. Conheci vários cantores, várias pessoas que me abriram as portas, vários pastores, presidentes de campos das igrejas aí desse Brasil afora, que me ligam até hoje. Eu tenho esse contato físico com eles direto, sabe? De muitos anos. Tem eventos, Marcha para Jesus, que eu já canto há 10 anos, eu sou cantor dessa marcha. Então eles não abrem mão, todo ano eu estou lá, inclusive ainda no Minas Gerais tem uma Marcha para Jesus com o pastor Bruno Salomão, que todo ano ele me escala para cantar. Pode ser o cantor que for, Leandro Santana está lá. Glória a Deus. Sabe? Então eu louvo muito a Deus, e aí Deus vem cumprindo as promessas.
Ele falou para mim assim, esse ano, no início de 2023, eu não vou te fazer uma promessa a mais, eu vou cumprir todas que eu já fiz. Então Deus está começando, Deus me colocou num estúdio tão lindo que é a Toda Music, para a gente poder fazer uns clipes bacanas, abençoados, para abençoar vidas, né? Então esse trabalhar de Deus está sendo um sucesso na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Fico muito feliz, tá? Que Deus continue te usando poderosamente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? De última hora, e todo mundo aceitou. Estou bem feliz mesmo, tá? Glória a Deus. É uma honra para a gente na Vida com Cristo ter a sua presença aqui, tá? Ter esse vídeo de prosa com você, um prazer muito grande. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Continue a graça derramando sobre a sua vida e que todas as promessas de Deus possam continuar se cumprindo sobre a sua vida. Se quiser deixar um recadinho para o nosso público. Pessoal, você de casa, talvez está pensando em desistir porque as coisas não deram certo ainda. E eu, como prova daquilo que Deus promete e faz, aguenta mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho. Tá, Leandro, meu pastor não nota em mim o talento que eu tenho, não precisa o reconhecimento humano, tá? Deus irá te recompensar por isso. Permaneça no direcionamento de Deus, não abandona o teu sonho, luta, porque um dia você vai estar no podcast como esse aqui, com a pastora Flor, e vai poder contar o teu testemunho também, daquilo que Deus fez na tua vida, na tua casa, nos teus sonhos. Deus abençoe. Amém? Terça-feira nós voltamos com mais um episódio da nossa Vida com Cristo. Tchau, tchau.